noite. Boa noite a todos que estão aqui, todos que estão aí na WebConf acompanhando esse momento. Esse é um evento que a gente está produzindo no âmbito da Escola de Altos Estudos da CAPES, numa parceria com a Universidade Federal de Goiás, por meio do Fortrad. Então, uma parceria entre o Fortrad e o Intertrades, aqui da UFSC. E nessa parceria a gente está tendo o privilégio de contar com a presença da professora Anabel Galan Manhas, da Universidade Autônoma de Barcelona, que durante esses dias que ela está com a gente aqui no Brasil, está trazendo várias reflexões sobre a questão da tradução, da interpretação, da didática da tradução. Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora. Te agradeço, professora, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Está trabalhando aí muitas horas com a gente nas discussões, compartilhando as experiências que vocês têm ali na Faculdade de Tradução e Interpretação na Universidade Autônoma de Barcelona. Mais uma vez, bem-vinda, e é um prazer poder te ouvir aqui. Boa noite, eu agradeço o convite para eu poder estar aqui no Brasil, compartilhando algumas questões sobre a formação de tradutores e intérpretes. Agradeço tanto as pessoas que estão aqui presentes nessas horas já da tarde, né, final de tarde, quanto as pessoas que estão na WebConf assistindo também. A palestra de hoje, ela é titulada, vai ser sobre avaliação na formação de tradutores, basicamente sobre tradutores. Espero que seja fácil criar as relações com a avaliação na formação de intérpretes também, especificamente na interpretação de Libras. Se nós olharmos para a disciplina desenhada por Holmes no ano 1972, nós vemos que a didática da tradução ela está na área aplicada da tradutologia e de aí pende também a avaliação, né, nessa formação de tradutores e intérpretes. Quando nós estamos pensando no desenho curricular, uma das primeiras questões que temos que considerar é o âmbito de atuação dos profissionais antes de fazer qualquer tipo de desenho da formação. Essa atuação profissional, ela vai depender tanto do contexto econômico, geográfico também, quanto do sistema educativo da cidade ou da região do estado onde se fizer essa formação. Antes de chegar na definição do que é a avaliação, nós vamos ter que estabelecer quais são os objetivos de aprendizagem, quais são as competências que os alunos vão ter que demonstrar que sabem, né, desempenhar, quais são os resultados de aprendizagem que eles vão ter que atingir, com que conteúdos vamos estruturar a formação, a metodologia de trabalho que vamos usar para fazer essa formação. Dentro da metodologia vamos ter que considerar qual é o papel tanto do professor dentro da sala de aula, quanto o papel do aluno, como é que esses materiais vão ser construídos, que características eles vão ter, e o tipo de atividades que nós vamos ter que desenhar. Depois vamos ter que estabelecer quais são os prazos de temporização e como é que vamos sequenciar a aprendizagem. Isso quer dizer qual é a progressão de dificuldade durante a formação. Por último, vem a parte da avaliação, na qual vamos entrar hoje a palestra. O sistema de avaliação será a última coisa que fizemos, embora essa definição do sistema de avaliação ela seja uma questão central durante o processo de formação. Para começar, eu vou lançar umas perguntas
No caso, essas perguntas vai ser mais fácil a gente responder no final da sessão, quando acabar a palestra. Vamos lançar um espaço de perguntas tanto para as pessoas que estiverem presentes quanto as pessoas que estão na webconf. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer é sobre a nossa experiência com avaliação ao longo nos nossos processos de aprendizagem, nós como alunos. Quando nós estudamos, agora ou previamente, a avaliação ela era explicitada no início do curso, nós sabíamos como é que essa avaliação ia se articular ao longo da aprendizagem, ou não sabíamos como ia ser essa avaliação e ela era apresentada à medida que ia avançando a formação. Outra questão que sobre a qual podemos reflexionar é sobre os objetivos de aprendizagem. Esses objetivos, eles estavam explicitados também, ou a gente não sabia claramente para onde que a gente estava indo, ou a formação ela estava sendo levada. Os critérios de correção dos nossos materiais, eles serão explicitados, esses critérios, eles serão transparentes, objetivos. Conhecíamos esses critérios de correção antes de iniciar as atividades que iam fazer parte da avaliação. Quem avaliava? Quem nos avaliava? Sempre era o professor quem avaliava, ou tem ocasiões onde nós participávamos dessa avaliação. Talvez algum companheiro, uma companheira da aula participava também nesse processo de avaliação, ou não. Outra questão, quando tem aulas grandes e os grupos são divididos em duas turmas, os critérios utilizados na avaliação das duas turmas eram os mesmos ou eram diferentes e dependiam de do olhar de cada um dos professores. Depois das atividades de avaliação, vocês recebiam um feedback? Quanto demorava esse feedback para chegar? Ele chegava? O feedback, ele incluía sugestões para melhorar, ou ele só considerava os erros que nós tínhamos cometido? Então, aqui temos algumas questões que já nos situam um pouquinho como é que deveríamos pensar o que deveríamos pensar sobre a avaliação. Basicamente, a minha palestra ela se baseia num artigo publicado com a professora Hurtado, da mesma universidade, da Universidade Autônoma de Barcelona também. Esse artigo ele é publicado na revista The Interpreter and Translator Trainer, intitulado Procedimentos de Avaliação de Competências na Formação de Tradutores. Então, basicamente, tudo que eu vou explicar está recolhido nesse artigo que vocês podem consultar. Então, a primeira questão é o que é avaliar? Avaliar é dar uma nota a uma atividade. É só dar uma nota a uma atividade? Sempre é dar uma nota a uma atividade ou também são outras coisas? A avaliação poderia consistir somente na tradução de um texto ou na interpretação de um discurso. Quando nós avaliamos, temos que considerar somente na nossa área a avaliação de um produto final, quer dizer, uma tradução ou uma interpretação como produto final, ou temos que recolher também informação sobre o processo? A resposta é que deveríamos recolher informação sobre tudo isso, sobre o produto final, sobre o processo também. Para pensar em o que é avaliação, vamos ter que dar resposta a diversas perguntas. Uma delas é para que se avalia, outra é o que se avalia, como se avalia, quando se avalia e quem é que avalia.
Isso nos dará as respostas também para essas perguntas que lancei inicialmente. Uma das questões, talvez chave, é não confundir a avaliação com a qualificação. Avaliar não é dar uma nota, ou pelo menos não é sempre dar uma nota. Outra questão chave na formação, na avaliação, é considerar a importância da avaliação formativa. O que é avaliação formativa? A avaliação formativa é aquela que ajuda a aprender e aquela que avalia a aprendizagem. Outra das questões é que nós, quando avaliamos, temos que avaliar competências, temos que avaliar não só o conhecimento dos nossos alunos, quanto também essa capacidade dos alunos de saberem fazer e de saberem fazer coisas em contextos diferentes. Temos que avaliar o processo, temos que avaliar o produto. As duas coisas são importantes. Temos que estabelecer quais são os critérios da avaliação. Temos que utilizar diferentes estratégias também de avaliação e diversos agentes deveriam estar envolvidos na avaliação. Então, sobre a primeira pergunta, para que se avalia? Em primeiro lugar, se avalia para fomentar a aprendizagem, basicamente. Também se avalia para ajudar os estudantes a conhecer o grau de desempenho, o nível de desempenho nas tarefas que eles estão realizando. Também avaliamos para poder proporcionar feedback a essas pessoas que estão aprendendo. E também, sim, otorgar uma qualificação, porque as instituições, os nossos sistemas educativos nos requerem de dar uma nota. Existem diferentes tipos de avaliação, dependendo de onde a gente concentrar o olhar. Se pensamos no quando avaliar, então nós podemos definir a avaliação em 3 tipos. Estaríamos pensando na avaliação inicial, que é aquela que se produz no início da formação. A avaliação contínua é aquela que se produz ao longo do processo formativo. E a avaliação final, que é aquela que se produz no final do período de formação. Se o olhar é centrado no para quê, qual é a finalidade da avaliação, então temos outros 3 tipos de avaliação. Aqui teríamos a somativa, que é aquela que serve para dar uma nota, para qualificar. A diagnóstica, que é aquela que serve para ver em qual patamar que estão os estudantes quando eles chegam no início da formação. Isso nos permite não só recolher informação sobre o nível de produção, de desempenho deles, quanto também captar outras questões sobre o perfil dos nossos estudantes. Por exemplo, nas nossas graduações, nos nossos estudos, onde a direcionalidade é um aspecto muito importante, aqui poderíamos considerar saber, né, podemos recolher informação sobre qual é a língua materna dos nossos alunos, ou qual a língua estrangeira, a segunda língua dos nossos alunos. Também podemos recolher informação sobre se eles têm uma deficiência, para depois eu ter isso em consideração na hora de definir, de produzir as minhas atividades. Ou saber, por exemplo, se os meus alunos trabalham, quantas horas eles trabalham, porque disso vai depender eles fazerem mais trabalho autônomo em casa ou não poder fazer trabalho autônomo. Por último, aqui teríamos a avaliação formativa, que é aquela que nos permite ver onde é que se situa o nível de desempenho dos alunos. E também tomar decisões sobre onde ou em quais aspectos deveríamos incidir na formação.
Se olhar é colocado no quem é o sujeito que avalia, então temos outros 3 tipos de avaliação. Aqui teríamos a autoavaliação, que consiste no próprio aluno se autoavaliando o trabalho. A coavaliação, que é o colega avaliando o trabalho. E a heteroavaliação, que consiste no próprio professor avaliando, ou quando essa pessoa chega, por exemplo, num estágio de trabalho ou no mercado laboral, que aí pode ser até o próprio empresário quem está fazendo a avaliação. Quando nós planificamos a avaliação, temos que pensar, então, em 4 questões diferentes. Temos que pensar no quê, quais são as competências que vão ser avaliadas. Dentro de cada uma das competências, quais são os resultados de aprendizagem que os estudantes vão ter que alcançar, quais são os critérios da avaliação que vamos usar e como vamos definir esses níveis de desempenho. Sobre o quando, vamos ter que definir qual o momento em que vai entrar essa avaliação. Se ela vai entrar antes, se vamos ter uma avaliação diagnóstica, se vamos ter, durante o processo, avaliações, uma avaliação formativa, é lógico, mas também em que momento entra a formação somativa e no final da formação, quando acaba, já de que forma entra também a avaliação somativa. Se pensarmos no quem avalia, vamos ter que ver quais são as atividades que vai ter que avaliar cada um dos agentes, quais são as atividades que vai se avaliar o próprio estudante, as atividades que vai avaliar o professor, ou alguma atividade, talvez, que tenha que avaliar um colega. Seja essa avaliação formativa ou somativa. Não estou especificando sobre a qualificação. E se pensarmos no como, vamos pensar quais são as produções desses nossos estudantes que têm que nos mostrar para nós podermos medir o desempenho deles. Vamos ter que desenhar instrumentos que nos permitam recolher informação sobre essa produção que eles fazem. E aqui teríamos também as tarefas avaliadoras, das quais eu falarei em seguida. Sobre o como se avalia, em primeiro lugar, temos os instrumentos. O instrumento talvez mais generalizado é a prova, né? A prova, ela pode ser criticada quanto ao único instrumento utilizado pela carga psicológica que ela traz na pessoa sendo avaliada, né? Isso tem umas consequências no nível de desempenho e também porque a pergunta que nós podemos fazer é se durante 2 horas, o que mais ou menos pode durar uma prova, o aluno consegue demonstrar um nível de desempenho da aprendizagem que durou talvez vários meses. Sobre essa questão também podemos ver se as instruções de uma prova elas são realmente claras. Geralmente o professor pensa que sempre são claras as instruções, o aluno nem sempre pensa da mesma forma. Temos também o trabalho acadêmico, que ele pode servir para aprofundar em algum tema concreto, né? O problema do trabalho acadêmico pode ser o esforço que ele requer no desenvolvimento do trabalho. Por quê? Porque, às vezes, as questões que nós queremos recolher no trabalho, elas não têm toda essa importância na formação da pessoa. Porém, requerem um esforço extraordinário que não tem uma compensação na importância do que nós vamos avaliar. Temos os textos, que talvez também são um dos instrumentos mais típicos, especialmente na formação de tradutores, né? Possivelmente intérpretes serão mais os discursos. Temos os questionários que podemos definir, que podemos desenhar para recolher informação sobre avaliação diagnóstica ou autoavaliação. Temos os diários reflexivos, onde
podemos pedir que a pessoa faça reflexões depois de cada módulo ou de cada unidade didática ou no final da formação. Também esse diário reflexivo ele pode consistir em fazer reflexões sobre as diferentes competências que o aluno considera que adquiriu ao longo da formação, ou as dificuldades que encontrou, talvez, no desenvolvimento de alguma atividade ou da própria disciplina. Temos também os relatórios. Os relatórios, eles podem dar informação sobre alguma tarefa realizada, por exemplo, sobre uma tradução ou sobre um debate, né, que eles podem ter realizado sobre um assunto relacionado com a tradução, a interpretação. Temos as gravações do processo tradutor. Essas gravações, elas podem dar não só informação sobre o produto final, elas podem dar muita informação sobre o processo, sobre as dificuldades encontradas pelos alunos na tradução, ou também sobre o uso de fontes de documentação. Quais são as consultas que eles fizeram ao longo de uma tradução. E essas traduções podem ser traduções próprias, para que eles autoavaliem, ou podem ser traduções alheias, para avaliar o que outra pessoa consultou ao longo do processo. Temos também o portfólio do estudante. O portfólio é uma recopilação de trabalhos feitos ao longo da formação, onde eles têm que fazer uma reflexão sobre o que eles aprenderam, ou consideram que aprenderam, e o que eles consideram que não aprenderam, né? Fazendo não é uma simples recopilação, senão que ela tem que vir acompanhada de uma argumentação. E depois, por último, também teríamos aqui dentro dos instrumentos as rúbricas. As rúbricas são as legendas da avaliação, são aquelas tabelas que podem ser desenhadas pelo professor, algumas vezes elas podem ser até desenhadas pelo próprio aluno, e onde se explicitam quais serão os critérios de avaliação de alguma atividade. Em definitiva, os instrumentos, é importante que eles sejam variados, não ficarmos somente com um instrumento só, com uma prova ou com textos para traduzir. Por quê? Porque eles têm que recolher informação muito diversa sobre as competências, sobre uma competência, sobre várias competências, sobre todas as competências. Eles têm que dar informação muito precisa do que eles pretendem avaliar. O ideal é que eles sejam versáteis. Por quê? Porque supõe um grande esforço para o professor desenhar esses instrumentos de avaliação. Então, se eles puderem ser utilizados para diferentes situações, né, pelo menos se reduz ou se aproveita o esforço realizado. E, por último, eles devem facilitar a transferência de aprendizagens, quer dizer que o aluno tem que poder demonstrar aprendizagem usando esses instrumentos. Sobre o como se avalia, outra das questões importantes são as tarefas de avaliação. Sobre as tarefas de avaliação, vamos dizer também que elas têm que ser variadas. Por quê? Porque elas têm que recolher informação da diversidade de alunos que tivermos na sala de aula. Nossos alunos são diversos e cada pessoa tem um estilo de aprendizagem diferente. Então, essas tarefas têm que permitir recolher informação de todos eles. Também tem que valorar diferentes componentes da competência, tem que promover a progressão. Isso quer dizer que elas têm que ser guiadas no início e depois elas deveriam poder ser repetidas em contextos similares, mas sem guia, de forma autônoma, realizadas pelo aluno de forma autônoma. Algumas tarefas, elas avaliam simplesmente uma habilidade, né? Outras tarefas, elas avaliam uma competência completa ou várias competências até.
o importante é que essas tarefas ajudem a avaliar se o sujeito ele entende, se ele conhece, né, o processo que ele está seguindo para realizar essa tarefa e se sabe aplicar esse procedimento em situações concretas e situações diferentes. Categorias de competências. É importante ver quais são as categorias de competências para ver como é que podemos organizar as nossas tarefas de avaliação. O Hurtado, no 2007, ela fez uma proposta de 6 competências que são a operacionalização das competências do modelo do Grupo PACTE. A autora, ela faz uma classificação de competências metodológicas, estratégicas, isso quer dizer que consiste na aplicação de todos os princípios metodológicos ao longo da tradução, competências contrastivas, competências extralinguísticas, tem as competências profissionais relacionadas com o mercado de trabalho, as competências instrumentais, que elas têm a ver com as fontes documentais, com o uso de documentação, as competências textuais, que têm a ver com a resolução de problemas relacionados com os gêneros. Então, vamos ver algumas das tarefas que podem ser utilizadas para avaliar cada uma destas competências. Se pensarmos nas competências metodológicas, aqui podemos pedir, por exemplo, para os alunos fizerem uma análise linguística, textual ou extratextual de um texto, sem necessidade de traduzi-lo. Estamos só falando na competência metodológica. Ou podemos pedir, né, que identifiquem quais são as modificações que poderia sofrer uma tradução em função da finalidade. Se muda a finalidade, qual vai ser as modificações que deveríamos introduzir. Eles podem também identificar quais são os problemas de uma tradução ou identificar o tipo de erros que se produzem, né, que tem se produzido numa tradução, entre outras atividades. Sobre as competências contrastivas, as atividades que nós podemos pedir para os alunos são, por exemplo, a identificação de decalques frequentes, interferências frequentes de outra língua, sejam elas de tipo léxico, sintático, morfológico, etc., de pontuação, o que for. Também podemos pedir nas disciplinas de especialização, por exemplo, de tradução técnica, ou científica, ou jurídica, o que podemos pedir é um catálogo de características contrastivas. Por exemplo, quais seriam, no caso da tradução escrita, quais são as diferenças entre a linguagem do inglês técnico e o espanhol técnico. Sobre as competências textuais, algumas das tarefas que nós poderíamos pedir são análise de textos paralelos, análise de erros sobre coerência ou sobre coesão, por exemplo, do texto, a classificação de gêneros nas disciplinas especializadas ou a simples tradução de textos. Nas competências extralinguísticas, nós podemos pedir para os alunos fizerem uma recopilação de referentes culturais e explicarem como é que foram resolvidos esses referentes culturais encontrados ao longo da disciplina, como foram resolvidos em função do contexto no qual apareciam e qual era a finalidade da tradução. Ou também como foram identificados e resoltos outros problemas de campo relacionados com o campo temático. Sobre as competências profissionais, nós podemos pedir para os alunos fizerem, por exemplo, a definição do briefing da tradução. Eles podem fazer também simulações de trabalhos reais. Eles podem fazer um relatório sobre os diferentes serviços prestados pelas associações de tradutores ou de intérpretes, uma relação de preços específicos atribuídos a diferentes tipos de trabalho, ou eles podem simplesmente fazer
preparar um orçamento, preparar uma nota fiscal, preparar o currículo, entre outras atividades. Sobre as competências instrumentais, eles podem, por exemplo, explicar como é que eles organizariam todos os arquivos relacionados com um pedido de tradução. Ou um relatório de ferramentas de documentação que foram mais úteis ao longo da disciplina. E, por último, temos outro tipo de tarefas, possivelmente as mais destacadas, né, pela sua natureza, que são as tarefas integradoras. O que é uma tarefa integradora? Uma tarefa integradora é aquela que inclui informação sobre a prática totalidade, se não a totalidade das competências que estão sendo avaliadas ao longo do processo formativo. Aqui teríamos as traduções com relatório, poderíamos recolher informação sobre os problemas apresentados por um texto, pela documentação utilizada pelo aluno ao longo dessa tradução, a justificação das soluções, por que chegou nessa solução, se haveria outras soluções possíveis e possíveis erros que pense que tenha cometido. Também teríamos as traduções com gravações do processo, porque dão informação sobre o produto, sobre o processo, sobre a documentação que utilizaram, etc. Os projetos de tradução e o portfólio do estudante. Outras questões relacionadas com avaliação são os próprios critérios de avaliação. Sobre os critérios de avaliação, em primeiro lugar, podemos falar das matrizes de correção, que são aquelas tabelas, né, essas rúbricas, que servem para definir quais são os critérios e quais são os níveis, diferentes níveis de desempenho que pode alcançar o aluno. Essas matrizes, elas têm que ser objetivas. Elas, por incrível que parece que sempre dão muito trabalho na hora de definir, elas acabam reduzindo o tempo de correção. Por quê? Porque os critérios ficam mais claros também para o professor na hora de corrigir os trabalhos. A qualificação, ela pode ir nessas tabelas associada a uma descrição e ela proporciona muito feedback, né, para as pessoas que estão recebendo essa informação. Sobre o feedback. O feedback, para ele conseguir ter um efeito sobre o aluno, ele tem que acontecer num contexto da aprendizagem, isso em primeiro lugar. E ele tem que acontecer depois de uma atividade de avaliação. Para ele ter um efeito positivo, a atividade tem que estar somente parcialmente errada. Porque se ela está errada na prática totalidade, se há muitos erros, esse feedback ele não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque ele derruba o aluno. E também tem um efeito muito positivo quando o aluno pensa que ele fez a atividade muito bem. Por quê? Pelo efeito surpresa que acontece, né? Ele não esperava esses erros, ele não esperava ter errado, e aí esse efeito surpresa tem um efeito positivo porque ele vai lembrar sobre o que aconteceu. Outra questão sobre o feedback é que ele não pode se centrar onde está o erro. Ele tem que apontar a origem do erro, ele tem que ajudar o aluno a encontrar a resposta que não tinha encontrado previamente, né? Ele tem que ser imediato, ele tem que chegar rapidamente depois da atividade de avaliação e dizem que no máximo ele pode demorar uma semana a chegar. Se ele demora mais de uma semana, ele não tem efeito nenhum sobre o aluno. Por quê? Porque ele já esqueceu do processo, ele esqueceu sobre a atividade que ele fez. Esse feedback, ele tem que estar em positivo. A função dele não é derrubar a pessoa, ele é facilitar a aprendizagem. E ele tem que ser frequente.
muito frequente. Qual o problema da frequência? O problema da frequência é a carga de trabalho do professor. Quanto mais frequente, mais trabalho tem o professor. Como é que poderíamos, talvez, evitar parte dessa carga de trabalho? Talvez fazendo com que o aluno, com que haja coavaliação, que os próprios alunos avaliem certos trabalhos dos colegas, sempre que falarmos em avaliação formativa, não somativa. Por quê? Porque o colega não tem critérios suficientes para dar uma nota a uma pessoa que tem um nível de desempenho semelhante ao seu. Sobre a qualificação, a nota que a gente pode dar nas avaliações. Geralmente é considerado que, no mínimo, é necessário utilizar 3 atividades diferentes de aprendizagem e que, no máximo, cada uma dessas atividades deveria contar 30% da nota final da disciplina. Essa qualificação tem que ser diversa, ela tem que vir por vias diferentes, por instrumentos e por tarefas diferentes, em momentos diferentes também. Ela tem que ser atribuível tanto ao processo quanto ao produto. Uma questão importante, quando falamos na avaliação formativa ou avaliação somativa, é que, lamentavelmente, tem questões que se são importantes para recolher informação do aluno, porque é importante que ele faça essa atividade para aprender, ela deveria fazer parte da avaliação somativa. Por quê? Porque quando não tem qualificação, quando não tem nota, o aluno acaba não fazendo. E uma questão também essencial é se a nota ela se corresponde com o esforço dedicado, como falei agora há pouco sobre o trabalho acadêmico, que ele supõe um grande esforço e às vezes ele só corresponde a um percentual da nota final muito, muito pequeno. Sobre a coerência da avaliação, ela tem que ser coerente com a formação, ela tem que ser coerente com o que se ensinou. O nível de exigência da avaliação tem que se corresponder com o nível de exigência da formação. Quer dizer que se nós passamos um dia, meia hora, trabalhando sobre um aspecto concreto, o que não podemos fazer é esse aspecto avaliá-lo com talvez uma nota de 30%. Então, ela tem que se corresponder com a importância que nós estamos otorgando à formação. Já para ir acabando aqui, as considerações, algumas considerações finais sobre a avaliação. A avaliação, ela não é a mesma coisa que a qualificação, é muito mais ampla. A avaliação é comprovar a aquisição de competências. A qualificação é só por uma nota. A avaliação é uma ferramenta para aprendizagem, para fomentar a aprendizagem. Não é uma ferramenta da aprendizagem, que é uma grande diferença. Antes de avaliar, temos que decidir o que vamos avaliar e de que forma vamos avaliar isso. O conteúdo e nível de exigência da avaliação tem que ser igual ao conteúdo, nível de exigência da formação, tem que ser coerente. Os instrumentos e as tarefas, as atividades da avaliação, têm que ser diversos. Tem que promover diferentes tipos e estilos de aprendizagem. O estudante deve conhecer os objetivos antes de começar o processo de aprendizagem. E tem que dar informação sobre o desempenho e sobre as carências que ele tem e também sobre como é que ele pode melhorar essas carências ao longo do processo. Tem um autor que já no ano 95, ele já falava que, Morales, ele dizia que tem que se fazer
uma tarefa avaliadora depois de cada unidade didática ou de cada módulo, para facilitar a retenção do que foi estudado. Está demonstrado que a frequência das tarefas avaliadoras proporciona maior rendimento dos alunos. Por quê? Porque o aluno ele consegue se familiarizar com a forma de correção do professor, consolida também o que aprendeu e centra a atenção nos aspectos importantes. E para o professor, porque ele obtém informação sobre o que o aluno sabe e, muito especialmente, sobre o que o aluno não sabe e no qual ele vai ter que incidir. As entregas de atividades parciais são importantes porque elas permitem que o aluno tenha tempo suficiente para se autorregular, para relaborar algumas das atividades onde o desempenho não foi o esperado. E também para que ele tenha novas oportunidades, né, de adquirir as competências que até esse momento não conseguiu adquirir. E, em definitiva, a avaliação é garantir o desempenho de competências, né? E conseguir tradutores e intérpretes competentes. E muito obrigada a todos vocês. Agora talvez vamos abrir as perguntas. Boa noite. Eu gostaria de ter alguma informação um pouco maior sobre o que significa aprendizagem ou avaliação da aprendizagem para aprendizagem. O que esse significado da aprendizagem para aprendizagem faz na diferença dos instrumentos e das formas? Porque é muito comum que a gente perceba que a avaliação é um perceber do aluno do que a gente gostaria que ele compreendesse, e muitas vezes não do que ele avançou naquele tipo de aprendizagem. Então, assim, qual é a diferença e aonde que eu posso, de repente, entrar com outros sistemas ou formas de sistematização quando eu percebo naquela avaliação que ele não conseguiu atingir. Mesmo tendo aquela processual, toda aquela forma, às vezes alguns, nesse momento, principalmente da interpretação, eles não atingiram o que a gente considera que seria eu não quero colocar o ideal, mas algo que poderia ser mais significativo para ele seguir, como o Álvaro fala. Mas como é que eu poderia, então, organizar essa avaliação para... Bom, eu acho que a avaliação para a aprendizagem é aquela que permite que o aluno continue aprendendo. Tá? Quando nós detectamos que ele tem algum desempenho que não era o esperado, como que temos que incidir? Primeiro, talvez com feedback. Esse feedback que dá informação sobre como é que ele tem que resolver, né, esse desempenho que ele errou, talvez, né? Não marcar o erro, porque muitas vezes quando corrigimos o que fazemos é marcar o erro, mas explicar qual é a origem do erro. Por exemplo, o erro ele se produziu porque, no caso da interpretação de Libras, ele está interpretando um discurso entre Libras e um discurso para português. O erro foi porque ele não entendeu o sinal em Libras, ou porque ele não consegue se exprimir corretamente em português nessa fase, né? nesse registro. Se é, por exemplo, vamos dizer, o português, né? Que tem um erro de expressão em português, porque o nível dele, talvez, em português não seja o desejado, como é que ele pode fazer para melhorar? Então, toda essa é a informação que temos que trazer na avaliação para poder retomar, né, a aprendizagem.
Eu acho que uma das questões básicas da avaliação também é a continuidade. Nós avaliarmos, é muito trabalho para o professor recolher informação ao longo do processo, mas quanto mais atividades de avaliação ele tiver, não estou falando de avaliação somativa, mas avaliação formativa na qual ele está recolhendo um feedback. Então, eu acho que aí ele vai poder retomar, né? Obrigada. A gente recebeu uma pergunta da Ana Carolina Freitas e eu vou complementar a pergunta dela com a questão da Marlova Gonçalves Acefes, ambas aqui de Florianópolis, que nos acompanham pela webconferência, e perguntam se você pode falar um pouco mais sobre as rúbricas e a definição de critérios de avaliação. Tá. Sobre as rúbricas, elas são tabelas nas quais nós temos que definir quais consideramos que são os níveis de desempenho de uma atividade. Essas rúbricas, o ideal é que elas tenham uma descrição desse nível de desempenho, uma definição muito clara, muito objetiva. Essas rúbricas também, elas têm que ser postas em conhecimento à disposição dos alunos antes da avaliação. Por quê? Porque eles já conhecerão os critérios com os quais eles vão ser avaliados. E se nós vamos fazer uma avaliação somativa, aí temos que atribuir também a cada nível de desempenho uma nota específica. Eu não sei se respondi. Tem outra pergunta. André Rocha, de Brasília, diz: no Brasil não é comum a utilização do portfólio. A aplicação desse tipo de tarefa avaliativa seria formativa? Podemos evoluí-la para somativa também? Somativa. O portfólio, ele é um instrumento integrador. É meu instrumento de avaliação preferido, eu tenho que reconhecer. Ele é um instrumento que permite avaliação formativa, especialmente, e também, por que não, a somativa, porque sempre que avaliamos formativamente, podemos atribuir uma nota a esse desempenho. Então, o portfólio, ele permite dar uma nota não só a diferentes atividades de aprendizagem apresentadas pelo aluno, quanto também a reflexão que ele faz sobre a aprendizagem. Esse portfólio ele pode ser guiado, ele pode ser... Eu vou apresentar... se tiver o slide da bibliografia, dá para colocar? Aí tem uma referência sobre o portfólio do aluno num artigo de 2016, meu, na revista The Interpreter and Translator Trainer, onde pode-se encontrar como é que esse portfólio é utilizado e aplicado numa disciplina de tradução. Então, a informação que ele pode recolher são diferentes atividades de aprendizagem. Também a autoavaliação é muito importante, porque as atividades que o aluno recolhe nesse documento, ele tem que explicitar por que recolhe cada uma dessas e de que forma cada uma dessas atividades demonstra o nível de desempenho dele. Também é importante que nesse portfólio o aluno defina quais são as carências
do que estava previsto aprender, o que considera que não aprendeu e por que, uma explicação de por que não aprendeu isso. Nesse sentido, ele também tem que dizer qual seria o plano de trabalho para poder alcançar, né, essas questões que não alcançou, como é que vai fazer para aprender as coisas que não aprendeu e, basicamente, também é um instrumento que ele pode ser usado ao longo do processo formativo. Por quê? Porque, apesar de nós recolher o portfólio completo no final da formação, nós podemos ir recolhendo atividades parciais desse portfólio que, no final da formação, o aluno vai ter que recopilar e agrupar num documento só. Então, de aí a importância dele. Marta Pulido, de Medellín, pergunta se você pode dizer o que você pensa das avaliações das tarefas realizadas individualmente versus as tarefas realizadas por pares ou por grupo. Avaliação a partir dessas duas. Sim. O que eu percebo sobre as avaliações realizadas individualmente ou em grupo, o aluno ele se resiste às avaliações em pares ou em grupo. Eles preferem trabalhar de forma individual, porque eles têm mais autonomia e eles têm mais controle das atividades que eles fazem. Porém, em algumas disciplinas, uma das competências transversais que tem que ser avaliada é o trabalho em equipe. Então, de aí a importância de fomentar o trabalho em grupo. Por quê? Porque quando eles saírem no mercado de trabalho, eles vão ter que trabalhar em grupo. Então, a gente tem que ver como é que isso se gestiona, como é que conseguimos resolver conflitos que se criam também na universidade durante a formação. Então, eu acho que essas atividades, o principal é que elas sejam diversas, que às vezes elas sejam individuais, às vezes elas sejam em pares e às vezes elas sejam em grupos. Porém, quando essas atividades são em grupos, eu pessoalmente, eu sempre tento recolher informação sobre os conflitos que pode ter havido ao longo do desenvolvimento do trabalho. Por quê? Porque se os conflitos são graves e eu percebo que tem uma pessoa que não atuou, que os outros tentaram resolver os problemas e que essa pessoa simplesmente não contribui no desenvolvimento do trabalho, o que eu faço é separar a nota. E aí eu diversifico e coloco notas diferentes para que as pessoas que sim trabalharam não consigam, não se vejam prejudicadas. A Jaqueline, de Minas Gerais, ela diz que você comentou sobre para que se avalia, né? E pergunta, dar uma nota, uma qualificação, seria para que esse aluno tenha uma resposta de onde está havendo erros? Quando se produz um erro, é porque tem uma carência. Então, é especialmente para que ele veja onde tem as carências. Cleverson, do Paraná, você poderia comentar sobre a formação dos formadores, tanto em cursos formais de graduação, quanto aqueles formadores que ministram cursos livres de curta duração? Todos, eu acho interessante, né? Porque às vezes a gente pensa só na avaliação dos alunos e não pensamos, não falamos na avaliação dos próprios professores, né? Que é muito importante também, é chave. Então, essa formação dos professores, o que é considerado é que o professor tem que saber, tem que ter conhecimento na área, tem que ter conhecimento no âmbito da atuação, seja na interpretação de livros, seja na tradução escrita, seja na área que for, mas também tem que ter conhecimento em pedagogia, né? Tem que conhecer quais são as principais metodologias de trabalho, tem que saber como é que se faz possível o trabalho, a aprendizagem ativa, né, e significativa, como podemos fazer, como podemos construir a aprendizagem
de forma que se assemelhe ao tipo de trabalho que a pessoa vai ter que fazer quando sair no mercado de trabalho. Então, tem uma série de questões que é evidente que o professor tem que dominar para poder conduzir, né, uma formação. Sim. O José Ednilson de Florianópolis pergunta: existe algum instrumento de avaliação em que você percebeu, na tua experiência, que encontrou maior resistência dos alunos, ainda que fosse um instrumento que você considerou de qualidade ou eficaz? Sobre o... Olha, aluno não gosta de prova. Só pelo fato de ser chamada de prova, eles já apresentam uma resistência. Quando a gente não chama de prova, eles têm menos resistência. Então, aqui já temos uma questão psicológica de linguagem. Outra questão é o trabalho acadêmico. Por quê? Porque quando eles chegam na universidade, eles não dominam a linguagem acadêmica e também pelo esforço que eles supõem. O trabalho acadêmico supõe muito esforço para o qual eles não estão preparados. Por quê? Porque muitas vezes no ensino médio eles não fizeram trabalhos acadêmicos grandes, né, de grandes dimensões. Então, às vezes, eles achariam melhor fazer uma coisa mais simples, mais, né, mais fácil, que fosse mais direta, e não vem porque eles têm que dar todo esse formato, né, a uma questão. De tudo que eu utilizo, eu acho que é o mais problemático. Também é problemático o portfólio. Por quê? Pelo desconhecimento. Os alunos, eles talvez seja o instrumento que apresenta mais resistência, o portfólio, inicialmente. Eles não sabem como fazer o portfólio, eles nunca foram preparados para fazer reflexão sobre a própria prática, então, eles não sabem como é que tem que refletir, eles precisam de muitas orientações, porém, apesar dele ser um instrumento que apresenta mais resistência, também é um instrumento melhor avaliado na avaliação e na formação quando finaliza a formação. Quando eu passo questionários para recolher informação sobre a satisfação, sobre a metodologia, sobre o que eu ensinei, sobre a minha forma de dar aula, sobre os critérios que eu utilizei nas avaliações, etc. E uma das questões que eles avaliam melhor, pelo impacto que ele tem sobre essa reflexão que inicialmente eles não conseguem saber, não sabem fazer, o impacto que ele tem depois, essa reflexão que tem depois sobre eles. Uma pergunta? Tá. Tem. Tem. Tá para todo o Brasil. Ai, meu Deus. E exterior. Ótimo, vou deixar com mais vergonha. Ai, que vergonha. Muito bom. Você coloca as rúbricas como um instrumento de avaliação. Aí eu notei que os outros instrumentos são ferramentas para coletar informação sobre o desempenho dos alunos. E a rúbrica me parece mais como uma ferramenta de auxílio para avaliação de quem está avaliando. Depende de em que momento é usada a rúbrica. A rúbrica, se ela é disponibilizada para o aluno antes de fazer a tarefa avaliadora, ele já está utilizando a rúbrica para se autoavaliar. Porque ele vai fazer a revisão. Será que esse critério aqui eu já contemplei? Esse critério aqui, então, ela, de fato, é
considerado também um instrumento. Quando construído em conjunto com... Sim. Obrigada. Quero agradecer a professora Anabel por gentilmente ter concedido essa palestra para a gente. Eu acho que foi um tema muito enriquecedor para quem é intérprete em formação, poder conhecer esse olhar do professor e da docência de tradução. É um tema enriquecedor para nós, professores de tradução, que precisamos, sim, cada vez mais nos aperfeiçoar no nosso conhecimento pedagógico, da nossa prática, do nosso dia a dia, no ensino e na formação de novos tradutores. E também sei que foi muito proveitoso para aqueles que, apesar de não serem estudantes de tradução, não serem professores, são profissionais da área que nos assistiram, que estão aqui conosco, que também podem se aproximar da didática, podem se aproximar dessa perspectiva, dessa temática que a gente apresenta aqui. Além disso, eu quero agradecer também aos nossos intérpretes, né, aos alunos que colaboraram conosco aqui na interpretação e também na dinâmica da transmissão da videoconferência, a todos os que participaram pela transmissão via internet. A gente teve a participação de 115 pessoas por todo o Brasil. Isso é muito bom poder compartilhar isso com os nossos colegas, compartilhar a sua presença assim, aqui conosco, com todos os colegas. Então, eu dou por encerrada a nossa transmissão de hoje, mais uma vez agradecendo a sua gentil participação aqui, não só na UFSC, mas como em outras atividades para o nosso país. Obrigado, professora, e uma salva de palmas. Quero lembrar a todos que essa palestra ficará disponível na página do Intertrades, que é intertrades.paginas.ufsc.br. Em breve estará lá, eu acho que em uma semana mais ou menos. E os certificados, tanto para aqueles que participaram pela webconf, quanto para aqueles que estão aqui presentes, será emitido pelo sistema automático de certificação da UFSC. E todos aqueles que foram inscritos previamente vão receber uma notificação por e-mail quando o certificado estiver disponível. Tá bom? Então pode aguardar, às vezes demora um pouquinho, porque a gente tem que fazer uma revisão de todos aqueles que participaram, mas vai chegar no seu e-mail uma notificação e você vai ter acesso ao seu certificado digital. Obrigado a todos, obrigado professora, obrigado professores também que estão aqui e até breve.